Nós vamos iniciar agora o treinamento referente às configurações de importação do faturamento. Então, para acessá-lo, a gente clica aqui em Convênios, Configurações, Regras de Importação. Aqui nessa tela nós temos a opção de criar tipos de regras de importação baseado em expedição de produto, em MATMED, que seria via prescrição médica, pergunta, procedimento, pergunta respondida, questionário cadastrado. Esses três aqui, eles envolvem a mesma estrutura, que é a parte de questionários do PEP. A gente tem também solicitação de exame e tem dois tipos a mais aqui, que é a parte de SQL mais utilizado pelos desenvolvedores do sistema para criar regras quando a unidade solicita regras que não são possíveis de serem feitas com os tipos pré-definidos. Então, para criar uma nova regra de importação, é só escolher qual a regra. Então, eu posso criar aqui baseado em expedição de produto. Então, o sistema aqui embaixo ele vai se adaptar para aparecer todos os campos referentes à expedição de produto, dar todas as possibilidades de importação referente à expedição de produto. Então, aqui a gente vai definir o nome dessa regra. Vamos colocar aqui regra teste de importação de produtos via expedição. E aí como é que eu faço para criar essa regra? Eu posso definir que eu quero executar ela baseado em um item específico, em um produto específico que tenha sido expedido. Isso aqui vai ser útil quando eu quero que quando for expedido uma dipirona para o paciente desse convênio, eu quero junto com essa dipirona solicitar também, dizer que o paciente realizou um determinado procedimento. Então isso pode ser útil para, se é expedido para o paciente uma medicação de nebulização, eu quero que cobre junto com isso um procedimento de nebulização, porque eu sei que não tem como eu expedir uma medicação de nebulização se não for para o paciente tomar uma nebulização. Então a gente pode criar essa regra para gerar um procedimento a partir da expedição de um produto. E a regra básica dela, que é o funcionamento simplista, seria: você não escolhe produto nenhum. Então, todo produto que for expedido, ele vai gerar alguma coisa. O que ele vai gerar? Uma cobrança dele mesmo. Então, a gente coloca aqui o produto, não especifica qual produto. Então, o sistema vai entender que, se eu não especifico o produto, eu estou me referindo ao próprio produto que foi expedido. Então, eu clico aqui no adicionar. Então, eu já criei minha regra de configuração, dizendo que, se eu expedir uma dipirona, eu vou cobrar uma dipirona. Se eu expedir um cetoprofeno, eu vou cobrar um cetoprofeno. Então, essa é a forma simplista de utilização. Mas eu poderia também dizer que, para todo produto expedido, ou seja, não vou especificar qual produto, então são todos os produtos, eu quero gerar uma cobrança de um determinado serviço, por exemplo, ou de um procedimento. Só que aí, nesse caso, eu preciso especificar qual o procedimento. Então, vamos ver aqui se a gente coloca um procedimento. Vamos botar isso aqui primeiro, por exemplo. O que o sistema vai entender? Que para todo produto expedido, veja, não explicitei qual produto, então são todos. Para todos os produtos expedidos, eu quero que gere uma cobrança do próprio produto, né? Não tem o item aqui, então, o próprio produto, e mais ainda, um procedimento de acesso venoso central. Esse aqui eu vou deletar, foi só para demonstrar o funcionamento. Depois de fazer isso aqui, você vai clicar no gravar. Sim. Então você já criou sua regra de importação. Onde que eu utilizo essa regra? Lá na tela de convênio, cadastros convênio. A gente pesquisa o convênio que a gente quer editar. Vem aqui na parte de regras de importação e faz a amarração com aquela regra que a gente acabou de criar. Você adiciona aqui, clica no adicionar, depois no gravar. Então, a partir de agora, todo produto expedido, ele já vai cair automaticamente na conta do paciente. Vamos voltar lá para a nossa tela de configurações. Regras de importação. Então aqui, como a gente viu, pode criar baseado em expedição de produto, pode criar baseado em prescrição médica, que é essa parte aqui de MATMED,
Para a MATMED, a gente pode definir o status da prescrição, ou seja, eu quero solicitar não quando eu expedir o produto, mas eu quero solicitar alguma coisa quando o médico prescrever. Então, quais são as opções? Eu posso solicitar, se o médico apenas prescrever, eu já quero que solicite. Então, ele adicionou na prescrição, gravou, já vai entrar nessa regra. Posso fazer se ele tiver sido aprazado, ou seja, o médico escreveu, o médico prescreveu, não solicitou nada. Quando a enfermeira aprazar, aí sim habilita para poder ser importado. E posso definir também que somente no administrado realizado. Ou seja, é necessário as 3 etapas, dizer que realizou para poder a gente realizar essa importação. Vamos botar aqui, se ele tiver sido administrado, eu posso definir que eu quero aplicar essa regra para um grupo prescrição, que é uma estrutura que a gente tem na prescrição, onde o médico consegue prescrever alguns kits de produto. Eu posso aplicar essa regra para um produto específico e posso escolher também a rota de administração. Então a gente pode também definir se quer multiplicar esse item pela quantidade de vezes que foi aprazado. Então, por exemplo, aquela regra de nebulização. A gente pode definir que se o médico prescrever o produto de nebulização, eu quero multiplicar um determinado procedimento, eu quero solicitar um determinado procedimento, e além disso eu quero multiplicar esse procedimento, a quantidade dele, pela quantidade de vezes referentes ao aprazamento, ou seja, se o médico colocou de 8 em 8 horas, vai gerar 3, são 3 solicitações do produto no mesmo dia, então eu quero cobrar 3 vezes também o procedimento. Também é possível fazer isso. Depois de selecionar aqui qual a regra, a gente clica no botão adicionar, ele já vai cair aqui embaixo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai definir o que eu quero cobrar em cima desse item que o médico prescreveu. Eu quero cobrar um procedimento, um produto, um serviço ou um pacote. Então, se eu quiser cobrar a mesma coisa do que foi solicitado, só colocar aqui tipo de cobrança produto, não especificar qual é o produto, clico para adicionar. Então, tudo que o médico solicitar vai gerar automaticamente uma cobrança dele mesmo aqui na regra. Aqui a gente vai definir o nome dessa regra. Importação de produtos via prescrição. Feito isso, clica no botão gravar. E aí depois disso, só vai repetir aquele mesmo processo. Ir na tela de convênio que você quer utilizar essa regra e fazer a associação dessa regra com o convênio. Aqui em pesquisa a gente consegue listar todas as regras que já estão cadastradas e aqui a gente pode dar continuidade. Para pergunta de procedimento, pergunta respondida e questionário cadastrado, a gente tem quase que as mesmas opções, que é sempre basear a importação nos formulários que os médicos ou a equipe assistencial preenche dentro do prontuário do paciente. Então a gente pode escolher qual o questionário que a gente quer tomar como base para realizar a importação. Então, por exemplo, eu poderia fazer em cima de um questionário de evolução da CCIH ou evolução CCIH do internamento, evolução ambulatorial. Você pode escolher aqui qual questionário que você quer adotar. Se for um questionário de admissão, você escolhe qual admissão que você quer tomar como base. Se para você não importa qual questionário, é uma regra que ela é geral, dependendo de uma pergunta, por exemplo, é só você colocar qual a pergunta aqui. Então, por exemplo, posso pesquisar aqui, pergunta. Deixa eu ver aqui se ele exige o... Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Eu vou precisar preencher qual é o questionário primeiro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um questionário de evolução. Porque esse aqui é o tipo de pergunta procedimento, então ele só vai listar as perguntas de procedimento exatamente. As perguntas de procedimento que a gente tem são essas aqui. Lista de procedimentos, procedimento solicitado. Então essa regra aqui está dizendo que eu não quero evolução nenhuma. Então vamos lá. Pergunta procedimento.
Se for respondido essa pergunta aqui, chamada procedimento solicitado, clico no adicionar. Essa pergunta procedimento ela pode ser adicionada em qualquer questionário existente. Então eu posso adicionar ela na evolução do médico, na evolução do enfermeiro, na admissão do fisioterapeuta. Em qualquer lugar eu posso adicionar uma pergunta chamada procedimento solicitado. E aqui eu estou dizendo que se a pessoa responder esse procedimento solicitado, preencher essa resposta lá no questionário, eu quero realizar a cobrança desse procedimento que ela informou. Também é possível definir filtro de procedimento. Aqui a gente pode definir, se ele solicitar, se ele informar qual procedimento dentro desse campo, dessa opção aqui, se ele informar cardiologia, por exemplo, clico no adicionar, então eu quero fazer alguma coisa, eu quero realizar uma determinada importação. Aqui você adiciona um filtro a mais dentro dessa camada. Então aqui ele viria todos os procedimentos solicitados, mas aqui eu posso especificar para qual grupo de procedimento eu quero importar ou para qual procedimento especificamente eu quero importar. Você tem as duas opções. Aqui em função, você define se a partir de qual especialidade preencher determinado formulário. Então digamos que você tem uma evolução que é o mesmo padrão de evolução é utilizada para 10 especialidades diferentes. Então aqui você pode dizer, eu quero que ele importe, mas apenas da especialidade cirurgião geral. Você clica aqui e adiciona. Então, dentro desse conjunto de formulários que vai vir, que tem essa pergunta respondida, ele só vai importar aqueles que forem respondidos pelo cirurgião geral. Você consegue filtrar isso aqui também. Aqui em tipo quiz você consegue definir qual o questionário, né, especificamente, que você quer trabalhar. Você consegue, por exemplo, se por aqui você diz que procedimento solicitado de qualquer questionário, você não especificou um questionário especificamente, então vem de todos. Aqui você consegue filtrar, adicionar vários questionários que você quer filtrar. Então, por exemplo, eu quero que ele puxe isso da admissão do médico, da evolução do médico, do formulário de alta, de qualquer lugar. Aí você consegue adicionar várias linhas, enquanto que aqui você ficaria refém a apenas uma linha. Então aqui dá a possibilidade de você adicionar vários. E aqui em aba também. Digamos que você não queira especificar qual o questionário, você só quer especificar a aba. Então a aba de evolução é única. Evolução, anotações. Então, independente do questionário que a pessoa preencher, se tiver dentro dele uma pergunta chamada procedimento solicitado, ele vai realizar a importação. Só clicar aqui para adicionar. E aqui você define o que vai ser cobrado de fato. Como a gente está falando de uma pergunta de procedimento solicitado, que é uma pergunta procedimento, a gente consegue importar a própria pergunta, o próprio valor que o médico informar lá, como sendo o item que eu quero cobrar. Então, eu vou cobrar o procedimento, não vou especificar qual, porque vai cobrar o próprio procedimento digitado. Clico no adicionar, defino essa regra, qual vai ser. Regra de importação de procedimento solicitado. Clico no gravar. Sim. Então a gente criou mais uma regra aqui, que depois a gente pode associar lá com o convênio. Esse mesmo critério de pergunta de procedimento é parecido com pergunta respondida e questionário. O que muda, o que tem de diferente, né, entre eles? É que enquanto na pergunta procedimento, a gente poderia importar o próprio procedimento que o médico especificou, ou que o profissional da assistência especificou. Aqui não, aqui a gente está falando de qualquer pergunta. Então a gente pode colocar pergunta peso. Então se alguém preencher uma pergunta chamada peso, tá? Então essa pergunta peso ela pode estar em vários formulários. Se a pessoa preencheu a pergunta peso, aí eu posso definir aqui qual o tipo de resultado que eu quero comparar. Eu quero comparar via código, ou seja, algumas perguntas, além de ter a opção sim, não, talvez, ou uma lista de outras respostas, cada uma dessas respostas tem um código. Então você pode fazer a importação dela via código, via resposta, propriamente dito. Então se o peso for igual a 90, por exemplo, eu quero que faça uma importação se o peso for igual a 90. Ou, se você não quiser,
você só, independente da resposta, você bota se respondido. Então, se respondido a pergunta peso, independente de qual formulário que ele esteja, eu quero realizar uma determinada importação. Aí aqui a gente tem o filtro. Filtrar apenas concluídos, para definir se você quer. Se o médico fez um questionário, preencher uma evolução, por exemplo, e ele deixou a evolução em aberto, você quer realizar essa importação ou você só quer realizar a importação daquilo que tiver sido concluído? Lembrando que se você realizar com o item em aberto, é passível de alteração, né? O médico pode alterar a informação e aí você vai ficar com um dado sujo aqui. Então o ideal é sempre filtrar apenas concluído, a não ser alguma regra específica de algum questionário que não é concluído, aí sim você pode utilizar esse filtro aqui sem marcar. Aqui em agrupamentos você define, você quer importar por dia, por competência, ou seja, se você não especificar nenhum desses filtros aqui de agrupamento, toda e qualquer informação de peso que tiver sido preenchida vai gerar um procedimento, por exemplo. Se eu especificar por dia, ele vai contabilizar no dia eu tive quantos? 10. Mas dentro do dia eu só posso solicitar um. Eu estou agrupando por dia, então eu vou solicitar um só. Se eu colocar por competência, ele vai fazer essa mesma regra, só que por mês. Então no mês eu posso ter tido 500 aferições de peso, mas eu vou solicitar apenas um, porque eu marquei que o agrupamento é por competência. Por CBO e por profissional, mesma coisa, mesma regra. Por CBO, ele vai identificar, teve um peso que foi preenchido pelo enfermeiro, teve um peso que foi preenchido pelo médico. São CBO diferentes? São. Então eu vou importar um para cada um. Agora, se eu tiver desmarcado isso aqui, e eu tiver um fisioterapeuta da UTI e um fisioterapeuta de enfermaria, por exemplo, duas funções diferentes, mas o mesmo CBO. Então, como é o mesmo CBO, ele vai identificar, teve um do fisioterapeuta da UTI e teve um do fisioterapeuta da enfermaria. Eu vou contabilizar aqui 2. Se eu marcar por CBO, ele vai contabilizar apenas um. Por profissional, também a mesma lógica. Então, se o profissional Fagner, ele aferiu o peso lá do paciente, mas ele aferiu como cirurgião geral, que foi uma especialidade dele, e ele aferiu também como clínico geral. Ele entrou no sistema, ele tem as duas especialidades, ele entrou nesse paciente como cirurgião geral, colocou o peso, depois no outro dia ele entrou como clínico geral e também colocou o peso. Então se eu agrupar por profissional, nesse caso, como foi o mesmo profissional, mesmo que em especialidade diferente, mas ele vai trazer um registro só. Se não tiver agrupado por profissional, ele vai trazer 2. Então aqui a gente já viu a mesma questão de regra do outro lá, só que aqui ele permite colocar perguntas que não são de procedimento. Função tipo quiz e aba, igualzinho ao funcionamento do anterior. E aqui em cobrança a gente vai dizer, dessa vez se eu colocar que eu quero cobrar um procedimento, como o peso não é um procedimento, eu preciso especificar qual procedimento que eu quero cobrar. Então eu teria que colocar aqui um exemplo esdrúxulo aqui, mas aferição de temperatura. Clico aqui em adicionar, aí eu altero isso aqui, eu tiro esse peso, para a regra ficar coerente, a gente vai colocar uma pergunta chamada temperatura. Então, temperatura, se respondido, eu quero cobrar o procedimento aferição de temperatura. E aqui eu poderia adicionar outros também. Eu quero cobrar um produto. Então, se você tiver alguma pergunta que quando o médico responde indica que ele usou um determinado produto, você pode criar essa regra baseado nisso também. Aqui você define o nome da regra. Importação de procedimento temperatura. Clica no gravar. Realizou a inclusão também. A gente tem a opção de questionário cadastrado, que a estrutura é bem parecida com a de pergunta, mas ele não faz distinção de pergunta, ele não precisa que você diga qual a pergunta. Então você pode colocar aqui, se o médico preencher um formulário de evolução ambulatorial, eu quero que realize a cobrança. Então não estou preocupado com o que ele respondeu lá dentro, só o fato dele criar o questionário e concluir ele, eu quero que ele realize essa importação. O funcionamento é o mesmo, né? Eu preciso definir qual o procedimento que eu quero importar para esses casos, ou produto, ou serviço, ou pacote.
E a gente tem a solicitação de exames, que aí é baseado na aba do médico lá que ele consegue pedir exames para o paciente. Então aqui você pode definir como eu quero converter essa solicitação de exame em um procedimento que eu posso cobrar. Eu posso utilizar o status. Então, se tiver solicitado, eu quero que realize a cobrança. Ah, não, eu quero que realize a cobrança apenas se ele tiver sido coletado. Para qual grupo de procedimentos? Para laboratório. Então, o laboratório faz sentido eu cobrar. Se tiver sido coletado, eu já quero cobrar. Ou eu poderia chegar e não. Eu preciso que o exame esteja laudado, assinado, para poder conseguir realizar essa cobrança. Você poderia configurar. Então, para todos os procedimentos, se tiver sido assinado, eu quero que realize a cobrança. Então, procedimento eu não vou especificar, porque eu quero que essa regra se aplique a todos. Então, eu posso definir aqui se o executante é responsável, ou seja, na importação também ele já vai pegar o profissional que assinou esse laudo e já vai trazer ele como executante. Clico aqui no adicionar. E aqui embaixo eu vou dizer o que isso aqui vai gerar. Que no caso de procedimento, como eu já sei qual é o procedimento, eu posso realizar a cobrança do próprio procedimento. Então, clico aqui no adicionar. Então, para todo procedimento solicitado que tiver sido assinado, ele vai gerar uma cobrança do próprio procedimento. E essa parte de SQL fica restrito apenas para os desenvolvedores. Então, não cabe nesse treinamento. Lembrando que depois de criar todas as regras aqui, a gente já tem uma regra aqui de solicitação de exames. Essa regra aqui está baseada apenas no solicitado, né? Então, depois de fazer isso aqui, vai na tela de convênio e faz a amarração com os convênios que forem necessários.